Aí o pregador mudou alguma coisa. Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Teclado Sem Pretensão, e dessa vez eu queria trazer para vocês uma experiência bem legal, que é aquela de aprender com a pessoa que foi o meu primeiro professor sobre fundo musical, um cara super sensível, e ele vai trazer aqui pra gente aqui algumas dicas bem interessantes. Então, fica com a gente aí até o final do vídeo e deixa já seu comentário aí sobre o que você vai estar achando de tudo, beleza? Então, o Rogério vai estar explicando para a gente aqui algumas bases ou como pensar para fazer um fundo musical que seja interessante e que seja algo que contribua realmente para aquilo que está sendo falado na mensagem que está sendo transmitida. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Rogério, como eu já disse, é, fiz parte de Ministério de Louvor desde criança. Então, a minha experiência nesse sentido na música é de uma longa data. E sim, esse tema de fundo musical, essas coisas, é algo que precisa ser discutido bastante no meio dos músicos, porque o fundo musical deve ser um complemento muito forte para aquilo que é falado. Não só, podemos dizer, em qualquer tipo de discurso que é feito, o fundo musical ele pode mudar totalmente o contexto. E uma coisa que é muito importante a gente prestar atenção é que se, a, se está sendo dito uma palavra de uma certa intenção, se eu utilizar um fundo musical errado, eu posso confundir o ouvido de quem está ouvindo. Vou dar um exemplo. Se está sendo falado uma palavra, algo que te remete à esperança ou à alegria ou a algo muito prazer, coisas positivas, e eu uso um fundo musical menor ou mais, assim, que traz muito para sentimento, isso pode confundir a cabeça da pessoa que está ouvindo. Porque eu estou dizendo uma coisa, mas o ambiente que foi proporcionado pela música, ele está gerando uma outra ideia. Então, eu estou falando de algo bonito, algo alegre, e ao mesmo tempo eu estou tocando uma canção triste. É igual aquela música do Baruch. Do Baruch não, do Sim, Baruch, para a né? nossa Para a alegria. nossa alegria. E se vocês prestarem atenção, ela foi feita e ela fez sucesso, sim, mas não tanto quanto no período que explodiu com os meninos. É, E se a gente prestar atenção, é claro que existiam outros fatores aí no meio, mas uma coisa que ficou muito claro é que no vídeo que aqueles garotos fizeram, ela expressou realmente para nossa alegria. é. E a harmonia que o Baruch fez ficou linda. Só que ela remete a uma coisa triste. Então, quando falava para nossa alegria, para nossa alegria, ele estava em menor. É, Nem lembro. Para nossa alegria, é, para nossa alegria, alguma coisa nesse é. sentido, né? Então, assim, para nossa alegria, mas a harmonia era triste, era menor a harmonia. Então, remete a algo que fica muito, tipo assim, aquilo que eu estou dizendo não está em consonância com aquilo que está sendo tocado. Versículo bíblico, né, quando Jesus fala, olha, tocamos flauta, músicas alegres, vocês não dançam, nós cantamos músicas de choro e vocês não choram. É. Então, tipo assim, é uma contradição com aquilo que você está falando. E a música é uma coisa interessante porque a música, do meu ponto de vista, a música é uma das coisas que mais tem poder de gerar contexto. Uau, é isso. Porque, por exemplo, uma imagem sozinha, você pode interpretá-la de qualquer forma.
Mas se eu colocar uma imagem e colocar um fundo musical, eu já contextualizei aquela imagem. E você automaticamente já vai pensar algo relativo àquilo. Por exemplo, eu posso colocar uma criança num balanço, em uma árvore, uma imagem. Se eu colocar uma música de suspense, algo... Uma coisa simples dessa. Já vai mudar, alterar toda a sua concepção daquela imagem. Você já vai pensar que uma coisa, tipo, alguma coisa errada vai acontecer, alguma coisa ruim vai acontecer. Alguma coisa estranha está acontecendo, né? Se você coloca uma música mais alegre, uma coisa mais... A criança está pensando nos sonhos dela. Remete à esperança. Uma coisa simples, mas tipo assim, já muda todo o contexto da imagem, daquilo que está acontecendo e daquela cena. Nos filmes, se a gente prestar atenção nos filmes, você vai ver isso muito claro. Uma coisa que é importante, por exemplo, para você pensar quando é fazer fundo ou coisa assim, é começar a prestar atenção nos filmes. Muito bom. Exatamente, cara. Tipo, Pô, um filme que me chamou muita atenção o fundo musical, né? É o Aviator, do Leonardo Gonçalves, Sim. do Leonardo Gonçalves, Do do Leonardo Leonardo DiCaprio, e também a Origem. Pô, cara, sim, fenomenal. sim. A dinâmica, né? Na hora que Sim. começa a crescer as cenas, por exemplo, na Nossa. Origem, as cenas vão, né? Ele vai entrando dentro dos sonhos e entra dentro de outros sonhos e tudo, e vai intensificando a trilha sonora, Isso. de ponto que te dá uma certa ansiedade, no sentido assim, eu estou indo mais fundo, eu estou indo... Essa é a ideia que nós precisamos ter em relação a tudo que... Qualquer coisa que você faça, mas principalmente na música, né? Quando você vai escrever um texto, ele tem que ser assim. Você tem que dar uma ideia e desenvolver essa ideia a ponto que você gera uma ligação de quem está lendo com aquela história de uma forma profunda. E depois você precisa desconectar a pessoa. E aí você vai suavizar e vai resolver a situação. E Importante também resolver, né? Importante, às vezes. Né? Deixar solto também é interessante. Também, né? depende, né? Depende Normalmente bastante. a gente resolve, né? Geralmente. A maior parte das vezes a gente resolve. Mas pode ser que em uma situação específica você pode deixar suspense. Até porque, tipo, você deixou uma coisa para a pessoa pensar. Por que não deixar um acorde de suspense? Muito bom. Né? Muito bom. Tipo, eu não vou resolver. Deixa assim. Deixa pensar. Então... E é interessante isso, porque, tipo... a gente precisa, nesse sentido, você precisa sair um pouco... A gente precisa sair um pouco da questão técnica, no sentido técnico de poxa, eu tenho um conhecimento enorme de acordes e eu quero colocar acordes shows aqui, acordes legais, acordes que vão demonstrar que eu toco muito bem. E eu tenho que voltar um pouco mais para quê? Eu tenho um vocabulário enorme de acordes, isso é maravilhoso, e eu preciso usar isso de uma forma direcionada, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu preciso. Tipo, eu preciso uma outra coisa, né? Primeiro, identificar o que está sendo falado, né? O que está sendo, qual tipo de contexto que eu estou trabalhando, se eu estou, né? Por exemplo, numa pregação. A pessoa começa uma pregação, você não sabe muito bem o que ele vai falar. Né? Então eu não preciso dar muito tema, tipo, eu toco coisas mais aleatórias. Umas paradas assim também, uma parada que eu acho muito importante, sempre pensar em não ditar a dinâmica da parada, da fala. Ouvir primeiro e depois reproduzir. Você tem que responder aquilo que ele está dizendo e não ditar a rítmica que ele vai dizer a coisa. Sem contar que eu já preguei muito com o Rogério tocando fundo musical. Então é um papo assim que a gente tem uma experiência vivida realmente, né? Então, tipo, uma coisa muito interessante que eu sempre pensei assim no Rogério, principalmente depois que ele me ensinou a tocar teclado, é que ele nunca ditou a rítmica da minha fala. Ele esperava eu dizer alguma coisa e aí ele correspondia à minha fala, tá? Isso é uma coisa muito interessante, muito importante para pensar também.
Sim, porque, por exemplo, até o ritmo, principalmente o ritmo, né? O ritmo, não só o ritmo, mas também a intenção que você quer. Como diz, a música, ela muda o contexto. E se eu mudo o contexto, eu influencio quem está ouvindo e o pregador também está me ouvindo. Quem está falando também está me ouvindo. Eu vou influenciar a emoção dele com aquilo que eu estou fazendo. Então, tipo, é um ciclo vicioso, porque no ambiente a gente vai sempre influenciar o ambiente vai influenciar, vai nos influenciar. Então, eu influencio o pregador que às vezes estava com uma ideia de entregar uma determinada coisa e eu coloquei algo que, tipo assim, que despertou nele um outro sentimento, às vezes eu posso até fazer ele se perder. Porque ele não estava preparado para aquilo, ele não era aquilo que ele tinha intenção de falar. Ele não tinha intenção de ir partir para aquela coisa, por exemplo, naquele momento. E hoje, entre aspas, uma meio crítica, é que as nossas histórias estão ficando, dentro da igreja, elas estão ficando muito melancólicas. Então, assim, os fundos musicais, como eles são a maioria multitracks, eles já são pré-produzidos para um contexto. Só que ele foi pré-produzido para um contexto, talvez, que naquele lugar funcionava, mas ele não vai funcionar em todos porque a sua pregação é específica. Exato. Então, tipo, eu não estou dizendo que ele é ruim, eu estou dizendo que, às vezes, eu não vou conseguir usar, porque é uma roupa, é igual Saul lá, né? Saul e Davi. Ele vai usar uma armadura que não é para aquilo. Exato. A armadura é boa? É boa, mas ela é boa para lugar justo, lugar correto para isso. Então, pensar que você precisa estar muito atento, porque é muito importante isso. Nós precisamos estar muito atento ao que está sendo, ao que está acontecendo naquele lugar, ao que está acontecendo a gente está falando da igreja, o que está acontecendo na igreja, como que a igreja está vivendo aquilo. Não alterar muito, fazer o possível para não alterar realmente esse conceito, porque às vezes até a forma de você tocar, se você coloca um ritmo, né? Tipo, às vezes é mais fácil você tirar a mão do que você, por exemplo, colocar um ritmo, uma coisa, uma pulsação no fundo musical que você está fazendo, porque você vai também influenciar a velocidade do que o cara está falando. Exato. Então, tipo assim, talvez engraçado é que não é algo que você precisa ter um conhecimento de todos os campos harmônicos do mundo. Não, você precisa saber o campo harmônico maior, menor e acordes de minuto. Normal. E inversões. Principalmente as inversões. Eu acho que as inversões, elas são... Porque as inversões, elas são inversões. Dá um exemplo pra gente da inversão aí, tocando alguma coisa. Vamos pegar, por exemplo... Pegar o exemplo da música Deus de Promessa. Deus de Promessa. Por exemplo, a música Deus de Promessa. Se a gente pensar de uma forma super simplificada, ela seria, vamos pegar. Sei que os teus olhos sempre atentos... Opa, já fiz errado aqui. Queria fazer sem inversão. Então, ó. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Ok. Aqui seria a música de uma forma sem utilizar nenhuma inversão. Ela vai errada? Não. Não está errado. Só que quando foi feito o arranjo, o cara pensou em uma coisa que realmente deu uma diferença muito grande e é uma coisa extremamente simples, que é a inversão dos acordes. Então ele faz... Ele usou o menor na... Sei que os teus olhos... Aqui, em vez de voltar pro dó, ele vai... Sempre atentos permanecem em mim. Isso muda tudo. A sensibilidade da música. Mas o que eu acho interessante a gente parar para pensar, aqui eu não quero falar sobre grau de dificuldade. Sim. Mas eu queria falar de grau de sentimento. Que a diferença que é eu passar, nesse caso, nesse sentido, porque vai ter lugares que eu vou ter que fazer o primeiro quinto, o primeiro quarto direto, e não tem problema. Mas, por exemplo, eu fazer isso aqui, ó.
de eu fazer. Ele dá uma. E se a gente leva para pensar na letra da música, Dá fala, mais os significado. teus olhos, sempre atentos, né? Estão me olhando e eu, tipo, é uma sensação de, tipo, de proximidade, de sensibilidade, de carinho, de tanta coisa que você pode representar nessa história. E o que eu acho interessante como músico é nós pensarmos nessa ideia de, tipo, cara, como que eu traduzo essa frase em música? Né? É uma coisa que às vezes a gente perde quando você está estudando, quando a gente está estudando e tudo mais, a gente perde isso porque a gente fica tão preocupado com o que eu vou apresentar e tudo mais, que a gente perde essa ideia de pensar primeiro, de ouvir primeiro, de prestar atenção de maneira assim, tipo, cara, o que o autor está querendo falar com isso? Aham. Né? Onde que ele está querendo chegar? Então, se eu estou fazendo até um fundo musical aqui com uma música dessa, eu posso trabalhar uma música, por exemplo, um fundo inteiro musical com essa música inteiro. Por quê? Porque ela tem vários momentos. Então, de acordo com os momentos, se eu quero um momento de mais, né, de desenvolvimento, de crescimento, né? Tipo, eu tô aqui. Aí a pessoa vai repetir aquilo que ele está fazendo. Aí ele vai terminar. Muito bom. Então, tipo, e nesse sentido, quando a coisa, tipo assim, quando cresce muito a pregação, assim, quando tá um momento de bastante coisa, é impossível você não influenciar ele. Entende? É. Tipo, essa é a questão. Você dá gás pra ele, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer fundo musical e eu comecei a perceber esses detalhes, cara, pô, geral pedia pra fazer fundo musical, porque aí ele fica mais, né? Esse Dá é um o, punch esse- muito legal, né? Mas é esse o problema da coisa. É o problema e a solução ao mesmo tempo. O problema não é você influenciar. O problema é você influenciar para o lado que não está pedindo. É, exato. Porque aí o pregador está querendo crescer naquele momento e você está puxando ele para trás. É, exato. Aí, o que vai acontecer? O público não vai entender, É, não entende. Não vem junto. porque são duas linguagens. São duas linguagens, uma verbal e uma não verbal, que é a música, nesse caso. É, A música você está ouvindo uma coisa, ela está dizendo alguma coisa, só que ela não está dizendo em palavras. Então é muito interessante você prestar atenção e conseguir falar a mesma língua. É algo que é fácil de fazer? Não. Por quê? Porque leva tempo. precisa de tempo. Por exemplo, às vezes a pessoa passa num vídeo como esse daqui, né, que a gente não tá o tempo todo com a mão no teclado, a pessoa já pega e fala, pô, caraca, eu queria ver logo tocar, eu queria ver o teclado e tal. E às vezes nem sempre é um teclado. Às vezes a parada começa bem aqui, de você reformular a forma de pensar a música, a forma de perceber as ideias que você tem à sua disposição, né? Aí entra o estudo, né? No sentido de, tipo assim, tem até uma frase de um cientista que ele fala que nada mais prático que uma boa teoria. E é interessante por quê? Porque se a gente pensar, o fato da teoria, ela nos ajuda a saber as ferramentas que a gente tem à disposição. É, E quando você pensa
usa isso de forma responsável, digamos assim, de forma no lugar certo, você consegue ter resultados maravilhosos. Só que assim, a questão da música é que a música, ela é uma linguagem. E eu até estava conversando com o Nemo há pouco tempo, a gente até usei esse exemplo, que tipo, você pode conhecer todas as palavras do dicionário, mas se você não... E você pode escrevê-las corretamente. Só que se você não souber colocar ela na ordem e não souber criar aquilo na maneira para expressar aquilo que você quer dizer, as pessoas não vão entender o que você está querendo dizer. E o outro papo também é que a gente estava falando aqui agora, é que você não pensa vamos dizer assim, nas regras quando você vai dizer alguma coisa. Você apenas diz. Você não fica pensando, isso aqui é um predicado, não sei o quê, eu acho que eu nem lembro mais Né? isso. Você não pensa nessas paradas. Porque você diz e basta. Né? Você diz, e olha que interessante, principalmente dentro da língua portuguesa, o brasileiro principalmente, nós temos uma sensibilidade de dinâmica nas palavras que ela é diferenciada. Muito diferenciada. Né? Aqui na Itália eles falam que é cantando, né? O brasileiro fala cantando. Sim, e tipo assim, e todo o nosso modo de falar, eu acho a língua portuguesa muito rica, e principalmente no caso do nossa brasileira, é que tem algumas nuances que até no português de Portugal, por exemplo, eles são muito mais diretos em falar as coisas. Então, tem suas belezas também, mas tipo, na nossa brasileira, nós temos muito essa questão do como nós falamos, como até por exemplo, até um patrão, para falar com um empregado, ele fala de uma maneira, ele tem que falar de uma maneira muito mais suave, porque se ele falar aquela palavra, tipo, pega aquele objeto para mim, se o patrão dizer dessa forma direta, para um brasileiro é uma afronta. É verdade. Nós precisamos arrumar uma forma mais delicada de falar aquilo, mesmo que seja uma ordem. A ordem é a mesma coisa. Quer dizer, isso já na Itália é normal. Você vai ouvir o chefe, o patrão vai falar direto. E tá tudo bem. Ele vai chamar a atenção sua em qualquer lugar e pra ele tá tudo bem, pra todo mundo tá tudo bem. Porque, tipo, faz parte, tipo, eles sabem dividir, eles conseguem dividir essa coisa. Mas nós dividimos esse tipo de coisa de acordo com a nossa fonética, com como a gente fala. É engraçado isso, né? Muito. A nossa forma de se comunicar é muito trabalhada em cima dessa questão de dinâmica, de como eu coloco essa frase, como eu falo, a entonação que eu coloco. E isso na música é a mesma coisa, porque se eu toco um acorde, dependendo a intensidade que eu toco o acorde, dependendo, por exemplo, eu toco um acorde de dó, normal, natural, tá? Eu posso tocar. Mas eu posso tocar ele. Ou posso colocar uma nota. Tipo, dependendo da forma com que eu trabalho esse. Ó. Eu tô colocando mais. Eu posso fazer. Claro, cada momento vai pedir um tipo de coisa específica. Não é que tem o errado ou certo, mas existe uma forma. Às vezes a nota que eu potencializo aqui, por exemplo, se eu dou. Eu falo sempre bastante no canal aqui sobre motivo. Tipo, você pegar uma fala e mudar os baixos. Cara, isso é muito incrível.
vontade de pregar aqui, viu, gente? Ah, quem disse que você não pode colocar uma nota? E sempre tomando cuidado, para quê? Para não puxar para você o protagonismo. Nós precisamos transmitir, precisamos aprender a transmitir o que nós estamos, o que está acontecendo no contexto para a música. É uma coisa tão complexa, se a gente for pensar, no sentido assim, não complexa de, quero dizer para você, não, uma coisa do... Não, é que assim, num filme, você tem uma equipe de pessoas que vão trabalhar para analisar a cena. Você tem o autor, você tem os livros que o cara já leu e tudo mais, para você poder contextualizar aquela cena. Numa pregação, você precisa estar atento para você analisar o contexto no momento. Real Você time. precisa ter uma interpretação de texto No boa. momento ali. Você precisa ter uma interpretação de texto boa para que você consiga entender o que o cara está querendo, o que a pessoa está querendo dizer. Por isso que você não pode, e isso é uma coisa que acontece muito, você vai ver muito músico tocando às vezes, e parece que a impressão que ele está em outro mundo. Em outro mundo, é exato. Exato, cara. Pô, isso daí, É muito chato. muito. Eu vejo isso tanto no caso de estar tocando e usando uma harmonia, tá? Como também na representação que você tem na hora que você está tocando. Tem muita gente que toca e parece que ele não está ali. Eu já vi. Isso é muito ruim, né? Não, O muito, cara muito tá ruim. tocando bafo e tá olhando pra cima, assim, tipo, você percebe, cara, a impressão que dá é que ele tá em qualquer outro lugar, menos ali. É. E a música é entrega. E Pô. tudo isso é linguagem. Tipo, se você não estiver gostando, se você não estiver participando da pregação, se você não está vivendo aquilo em unidade, vai representar. Vai ser nítido, né, cara? Vai ser nítido. Não tem como, não tem, cara. A música, ela vai entregar. Não tem como. Vai. E agora, né, a gente já tá aqui há bastante tempo e eu queria que você entregasse aí um fundo musical pra gente aí. Ai, meu Deus do céu. Toca aí alguma coisa aí pra gente aí, porque a ideia é a gente pensar também sobre esses acordes que a gente pode usar, ou tipo assim, ou qual acorde fica melhor depois do que, e essas paradas assim, entendeu? Ó, eu vou falar sobre. Gente, pelo amor de Deus, eu vou trabalhar com coisa bastante simples, tá? Bastante simples mesmo. Se vocês quiserem coisas nível aí mais aprofundadas, eu sei que você tem aqui no canal. E tem várias análises de coisas, né? de músicas e tutoriais. Então, assim, mas eu quero trabalhar, a ideia que eu gostaria de mostrar aqui são coisas mais simples, mas eu queria que você pensasse mais no aspecto de sonoridade. O sentimento que gera. Tipo, não de, poxa vida, eu vou usar um acorde com 13ª, não. É mais a questão de sonoridade tentando ligar mais para o contexto, né? Então, por exemplo, tem acordes que são extremamente suaves, né? Você pega acorde com nona. Acorde com nona, eles são suaves, eles são acordes... Se eu faço isso, se eu uso esse acorde, por exemplo, e o acorde com nona, por exemplo, no primeiro grau, podemos dizer que ele é um coringa, né? Porque você pode fazer com esse acorde, uma pessoa que está começando a tocar, ele consegue fazer um monte de coisas com um acorde com nona, só mudando os baixos. E no fundo musical, como a gente não pode usar muita coisa, não é bom você encher muito, então você consegue trabalhar, por exemplo, você pega uma melodia simples aqui, tipo... Estou fazendo aqui o dó.
eu não sei o que o pregador está falando. Então eu não vou ficar buscando muito, eu volto para outra coisa. Deixa o padzinho atrás. Aí o pregador mudou alguma coisa. Aí, escuta o que a pessoa está falando. Sim. Porque você pode fazer. Aqui eu estou no suspense crescente. Quando ele não termina a frase, tipo, se você ficar fazendo isso muito, vai ficar cansativo também. Vai, fica cansativo. Porque a pessoa está esperando resolver. São coisas simples, mas a gente tem que saber o que a gente quer. Aí o cara já resolveu já finalizou aquela frase, aquela ideia que ele estava querendo trazer. Se eu não sair disso, eu vou ficar sempre travando. Amarra o cara. E ele não consegue partir, fica difícil para ele partir para outra ideia. Então, tipo, eu percebi que o cara tá terminando, então, às vezes até eu ajudo ele a finalizar a ideia. Meu, legal. Também ter um pouquinho de prestar um pouco de atenção nessa questão de, poxa, tenta não tocar todas as notas com uma força só, né, com uma pressão só. Legal. Né? Então, tipo, até o fato da nota que você quer potencializar, ela faz muito sentido, porque, tipo, tipo, não é o quanto, às vezes, não é a quantidade de coisas que você tem. Não é o quanto, poxa vida, eu ficar comparando, né? Eu tenho que deixar de lado um pouco as minhas comparações
E eu tenho que criar referências. Eu não vou me comparar Isso, com muito as bom. pessoas, mas eu vou criar referências. Se a pessoa toca muito bem, eu vou pegar ele como referência. É, Né? Eu não vou me comparar a ele, mas eu vou... Por quê? Porque eu ficar comparando, às vezes o percurso que ele deu, que ele teve foi muito mais longo, foi, né? Cada um tem seu percurso, cada um tem seu tempo. E quando eu pego como referência, eu falo, eu preciso aprender isso, verdade. entende? Muito bom. E a gente sai desse pensamento, às vezes, meio pequeno, que é, eu tenho que ficar mostrando o que eu sei, porque poxa, eu aprendi tudo, agora eu tô... Não, eu preciso compartilhar, porque música é compartilhar. Inclusive eu já já vou fazer um vídeo aqui contando um pouco a minha história na música, né, no teclado, e eu vou falar bastante coisas bem pontuais, assim, que eu acho que é muito importante, me ajudou muito no meu crescimento musical. E é isso. É isso. É exatamente essa questão de entender que as ferramentas que eu tenho, eu preciso usá-las de melhor forma possível. É melhor eu trabalhar menos ferramentas, mas saber o que eu estou fazendo com elas, do que eu ter 1 milhão de coisas e depois eu me perder e não saber. Quer dizer, você quer aprender 1 milhão de acordes? Aprenda 1 milhão de acordes, não tem problema. Só que faça isso de uma forma em que um acorde tenha ligação com o outro e você entenda o contexto que você pode usar aqueles acordes, aquela sequência de acordes. Exato. Porque a gente volta, por exemplo, do vocabulário. Não adianta, uma pessoa que sabe um dicionário inteiro de cor, não quer dizer que ele fale bem. E que se comunique bem, né? Exatamente. Às vezes uma criança vai falar com mais dicção, com mais tranquilidade do que uma pessoa que sabe muita coisa. Fala uma linguagem de advogado num contexto em que as pessoas não conhecem aquela linguagem, não faz sentido. O nosso aspecto não é só falar, é se comunicar. Se comunicar. Muito bom. É o mais Muito bom. importante. Galera, no mais, a gente vai continuar, ele vai ficar aqui alguns dias, a gente vai ter outro papo aí e a gente vai fazer outros vídeos aqui. Eu tenho certeza que vai contribuir bastante com o crescimento de muita gente. Esse cara aqui me ajudou muito a crescer musicalmente. Eu tenho certeza que se você parar para ouvir com carinho, voltar, prestar bastante atenção e aplicar na sua música, você vai crescer muito. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, fique bem, que Deus abençoe a sua vida. Até lá, um abraço a todos e que Deus abençoe a vida de cada um.